Quando mentir é saudável? O que a psicanálise tem a dizer sobre isso? A disseminação de notícias falsas, ou fake news, é um fenômeno que tem recebido cada vez mais atenção na sociedade atual. Mentir tem uma explicação, e a psicanálise tem algo a dizer sobre isso. Eu sou Eliana Olímpio, psicóloga e psicanalista, e convido você a entender um pouco mais sobre o psiquismo humano. Se você tem interesse em aprimorar o seu conteúdo no campo psi, me siga. Sempre posto conteúdo sobre os 20 anos da minha experiência profissional e sei que existem muitas dúvidas nessa área. Mentir faz parte da contingência da vida humana, uma vez que há mentiras políticas, como as que compõem os segredos de Estado, as mentiras sociais, que são as que praticamos no dia a dia, como dizer que não estou em casa ou que o trânsito estava agarrado, e pequenas mentiras que fazemos para não chatear o outro. Dizer, por exemplo, que a pessoa está bonita quando ela não está. São situações que estão presentes no cotidiano, mas não têm a intenção de prejudicar ninguém. Porém, o fato de mentir deliberadamente, distorcendo um fato ou informação, com a intenção de obter vantagem para si, evitar a punição ou enganar e prejudicar o outro, deve ser visto de outra forma. Para a psicanálise, conceitualmente, alguns significantes como verdade, não verdade, real, realidade, crenças, ideologias e visões de mundo precisam ser analisadas e separadas da mentira. Freud diz que quando uma criança mente, ela já desenvolveu o seu imaginário de modo que ela faz uma distinção clara entre o que ela apreende do mundo e o que ela vê e ela cria uma outra possibilidade imaginária desse mesmo mundo, acrescentando coisas que não estão ali. Assim, se a mãe dela pergunta quem quebrou o brinquedo, ela pode responder que foi o irmãozinho mentindo. A criança, nesse caso, vê o irmão e sabe que pode construir uma história inventando uma realidade que não existiu, mas que passa a existir a partir da sua palavra e que vai fazer a mãe acreditar. Mentir para uma criança é uma operação complexa que envolve a visão da realidade, o imaginário e as consequências futuras da sua palavra. A criança, antes de mentir, faz um cálculo. Se diz que foi ela quem quebrou o brinquedo, poderá ser punida. Se ela diz que foi o irmãozinho, provavelmente ela ficará ilesa da punição. A mentira pode ser vista como um mecanismo de defesa, em que o sujeito utiliza para evitar sentimentos desagradáveis, como culpa, vergonha ou medo. De certa forma, essa mentira da criança é saudável à medida que fornece informações sobre o funcionamento do seu imaginário. Por outro lado, se essa criança cresce e mantém sua esquiva da punição ou se mente inveteradamente por força do hábito, é preciso investigar se o diagnóstico neste caso não seria um diagnóstico patológico. A mitomania, por exemplo, em que o sujeito distorce totalmente a realidade continuamente e sem se implicar nas consequências dessa mentira, é uma patologia. É um ato tão automático que quando ele vê, ele já mentiu. Mitomania é uma compulsão a mentir sem nenhuma necessidade. A pessoa exagera fatos, inventa coisas desnecessárias para compor uma história, muitas vezes, evidentemente, histórias contraditórias ou fantasiosas. Mitomania é uma doença e necessita ser tratada porque traz consequências para o seu portador e para o seu grupo social. Mas, na realidade, deparamos com as fake news, que são mentiras espalhadas com a intenção de confundir ou manipular as pessoas, obtendo vantagens para si e para os seus negócios. O fato é distorcido de tal modo que pessoas que recebem essas informações acreditam naquela notícia falsa e a repassam. Então, uma notícia que foi repassada inicialmente com a intenção de manipular é depois repassada por outras pessoas que acreditam que estão fazendo bem, informando a população. A disseminação de notícias falsas se deve principalmente à quantidade de informações que chegam instantaneamente para as pessoas no mundo todo, dificultando essas pessoas pesquisarem a veracidade daquela informação. Fake news podem ser entendidas como um reflexo das dinâmicas sociais e políticas do nosso tempo.
e retratam a polarização e o antagonismo existente entre os diversos grupos sociais, numa tentativa de sobrepor e legitimar visões de mundo conflitantes. Freud, no seu texto sobre a psicologia das massas, já apontava para o fenômeno de submissão e resignação diante da autoridade, de líderes e de grupos. É muito importante esse texto, Psicologia das Massas, do Freud, porque ele vai dizer que a massa, as pessoas, elas se submetem a esse líder porque elas já depositam nele algo que elas acreditam que ele fez, que ele domina, que ele tem autoridade sobre aquilo e que vai conduzi-las, de uma forma, nem sempre uma forma legítima. Porque, por exemplo, o nazismo tiveram líderes que conduziram massas e que não foi para o bem dessas pessoas, apesar de que a gente espera que os líderes pensem no nosso bem. Então, se uma notícia é veiculada por uma pessoa famosa, por exemplo, ou por uma rede de TV, é fácil as pessoas acreditarem sem questionar sua veracidade. Mas a fama não significa bom caráter. Fake news são utilizados principalmente por indivíduos, grupos e organizações com interesses escusos e ilegítimos para a mobilização das massas. A psicanálise deve contribuir para compreender esse fenômeno e desmistificá-lo, apontando para as causas subjacentes que o motivaram, e o Estado, por sua vez, deveria criar leis que possam proteger as pessoas dessa influência maléfica. Bem, e aí? Como você se comporta diante da avalanche de notícias que te chegam? Antes de divulgar uma notícia, você se preocupa com a sua veracidade? Deixe aqui a sua opinião nos comentários. Se esse conteúdo te ajudou, curta, compartilhe e facilite a circulação desse vídeo. Até a próxima. Obrigada!